Vamos ler juntos? Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Vamos ler mais uma vez, por favor. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós queremos exaltar o seu nome, te bendizer, porque de fato o Senhor é maravilhoso e bom, sábio. Ó Senhor, o Senhor é aquele que nos conhece. O Senhor sabe como tratar com cada um de nós. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, como a irmã acabou de testemunhar aqui. Senhor, nós queremos nessa noite renovar a nossa consagração e abrirmos o nosso coração para a Tua Palavra, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. A Palavra ela é lâmpada para os nossos pés, guia os nossos caminhos. Ó Senhor, a Tua Palavra também, ela nos santifica. Pai, que o Teu Espírito, que o Espírito Santo possa usar a Palavra nessa noite para santificar o nosso viver. Que nós acabamos de louvar aqui, Senhor, queremos dizer que cremos nisso, que o Seu rio está nesse lugar, e esse rio leva a sua vida, que transforma tudo por onde passa. E como foi o clamor do irmão que fez esse cântico, também queremos que este seja o nosso clamor, que esse rio possa fluir no nosso interior, que possa nos limpar interiormente de toda sujeira. Ó Senhor, que o Senhor possa renovar a nossa fé nessa noite, que o Senhor possa nos avivar por meio do Seu Espírito, que o Senhor possa ganhar os nossos afetos, Pai, derramando uma vez mais o Seu amor nos nossos corações. Ganha, Senhor, os meus afetos, ganha, Senhor, o afeto de cada um aqui, Senhor. Renova em nós o melhor amor, Senhor. Não nos deixe abandonar o primeiro amor. Ó Senhor querido, que o Senhor possa falar com todos nós a partir dessa porção de Isaías 13. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, no nosso estudo sobre Isaías, nós chegamos agora ao capítulo 13. Como nesse versículo 1 que nós lemos, nós já temos o assunto, nós já temos o título do que se trata esse capítulo, quando ele diz: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Então se trata de uma sentença contra a Babilônia. Tá ligado? Tá. Tentar o outro. Tentar esse aqui. Então, trata-se de uma sentença contra a Babilônia. O meu encargo é compartilhar com os irmãos duas interpretações possíveis deste capítulo. Uma primeira interpretação histórica e uma segunda escatológica. E por fim, se o Senhor permitir, considerar ainda algumas lições que podemos tirar desse capítulo, pelo menos 4 lições. Vamos ver se o Senhor nos permite concluir assim.
Nós temos estudado o livro de Isaías, irmãos, e nós temos visto ao longo dos capítulos por onde já passamos, duplas profecias. Profecias que se cumpriram nos dias de Isaías, profecias que iriam se cumprir ainda num futuro não tão distante, profecias que iriam se cumprir lá na primeira vinda de Jesus, e profecias que apontam lá para o tempo do fim. Então o livro de Isaías tem isso, tem essas camadas proféticas, vamos chamar assim. E esse capítulo 13 também nos permite ter aqui uma dupla profecia. Primeiro eu quero ler com os irmãos então, vamos ver do que se trata, já tendo em mente que esse é o assunto, uma sentença contra a Babilônia. Vamos ler então, por causa da gravação eu vou ler junto com os irmãos, amém? Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. As suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda,
nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então, irmãos, como já foi dito, esse texto se trata de uma sentença contra a Babilônia. Uma primeira interpretação sobre esse capítulo, ela é histórica e fala como Deus iria tratar com a Babilônia. Vamos lembrar, a Babilônia foi instrumento que Deus usou para tratar com Judá. Lembra que os judeus, o reino do sul, eles foram levados cativos para a Babilônia. Nos dias de Jeremias, Daniel e seus companheiros foram levados tudo como cativos para a Babilônia. Só que agora esse capítulo está falando como Deus iria tratar com a Babilônia por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho, por causa da sua altivez. E a maneira, e aqui também está dito isso claramente, como Deus iria tratar com esse reino da Babilônia, esse reino orgulhoso em relação a Deus, era levantando uma outra nação, os medos, né? Ele ia usar os medos para vir e acabar também com a Babilônia. E isso aconteceu na história. Tem um irmão, um dos pais da igreja, chamado Eusébio. Ele foi um bispo de Cesareia, da igreja em Cesareia. Então estou falando de um dos pais da igreja, conhecido como Eusébio de Cesareia, que viveu aproximadamente entre o ano 260 e 340 depois de Cristo. Então ele foi um dos presbíteros ali da igreja em Cesareia, e ele é conhecido como o pai da história da igreja, porque ele foi o primeiro a contar a história da igreja primitiva. A obra dele mais famosa chama História Eclesiástica. Ele foi o primeiro historiador da igreja primitiva. Então, muito que se sabe sobre a igreja primitiva é por causa desse irmão chamado Eusébio de Cesareia. E ele escreveu também um comentário do livro de Isaías. E Eusébio, ele acredita que, primeiro, essa profecia ela é literal, e fala da queda da Babilônia por Ciro, dos medos persas. E é claro que ele também entende que essa passagem aponta para o futuro também, de quando vai surgir o reino do anticristo e do que vai acontecer ali no tempo do fim, antes de começar o reino milenar. Mas ele se detém principalmente para comentar essa primeira interpretação histórica de como Deus iria tratar com a Babilônia, que levou o reino do sul cativo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aí ele vai comentando versículo por versículo. O que ele fala? Então, no versículo 1, sentença contra a Babilônia, esse é o assunto desse capítulo. No versículo 2, vai acompanhando aí. Diz assim: alçai um estandarte sobre o monte. Então, isso fala de uma convocação militar. Isaías aqui, ele está descrevendo Deus chamando nações para destruir a Babilônia. O estandarte aqui era como aquela bandeira que era levada na frente do exército. Isso era um estandarte. Os irmãos já devem ter visto isso em filme. Ia lá alguém montado no cavalo, segurando uma bandeira. Então, isso de alçar o estandarte é porque Deus está fazendo uma convocação militar. Deus aqui se apresenta como um general reunindo exércitos para punir a Babilônia, que era uma potência mundial. Era um reino considerado invencível. Mas Deus agora, como general, está chamando exércitos para tratar com esse reino poderoso e arrogante. Daí no versículo 3 diz assim:
eu dei ordem aos meus consagrados. Para o irmão Eusébio, esses consagrados aqui são os medos e os persas. São instrumentos que Deus usaria para poder tratar com a Babilônia. É interessante, porque quando fala de Deus usar os medos e persas, está falando de Deus usar até mesmo povos pagãos. Eles não são consagrados. Consagrado significa separado. Não quer dizer que os medos e persas eles foram separados por Deus pela fé, como acontece com a igreja, como aconteceu com nós. Não é isso. Mas eles estavam sendo consagrados, separados por Deus para uma missão. Então, olha que coisa incrível, irmãos. Até mesmo pagãos, até mesmo incrédulos, Deus ele usa para tratar com o seu povo. Deus pode usar o meu e o seu patrão incrédulo, Deus pode usar governantes incrédulos para tratar com o seu povo. E ele faz isso. Ele usaria, mas ele até chama Ciro de meu servo, né? Um pagão. No versículo 4 fala do barulho de uma multidão nos montes. E aqui Eusébio ele diz que isso está falando do avanço das tropas persas, uma multidão que estava sendo levantada para vir contra a Babilônia. Esse barulho dessa se levantando. O versículo 5 diz assim: vem de um país remoto, vem de uma terra distante. Os medos persas, eles vêm de uma terra bastante distante da Babilônia. André, não estou lembrando exatamente que você compartilhou, que Deus assobia, como que chamando as abelhas, você lembra disso? E lá falava dele chamar também um povo, não é isso? A Síria. Então, olha como Deus ele trata. Irmãos, eu quero que os irmãos fiquem impressionados com isso. Às vezes a gente olha para a história presente, a gente olha para as nações poderosas, Estados Unidos, China, Rússia, né? E a gente corre o risco de olhar muito temeroso para acontecimentos, mas quem está no controle de toda a história é Deus. Então ele dá um assobio e a Síria vem. Agora ele chama como um general, ele ergue o estandarte e os medo-persas se levantam para vir tratar com a Babilônia. Nesse versículo 5 mesmo diz que vem o Senhor e os instrumentos da sua ira. Então, esses medo-persas que estavam se levantando, observem que eles não vêm sozinhos. O versículo diz: o Senhor e os instrumentos da sua indignação. Eles não estão sozinhos, porque o Senhor vem com eles. Faz parte da soberania de Deus, e Deus está usando eles para esse propósito, que é tratar com a Babilônia. No versículo 6 diz assim: o dia do Senhor está perto. Eusébio, ele diz que esse dia aqui é o dia do juízo histórico contra a Babilônia. Em um primeiro momento, não é um dia escatológico, mas sim um evento concreto de quando os medo-persas vieram e derrotaram a Babilônia. Numa primeira leitura, é isso. E aí o versículo 7 diz: todos os braços se tornarão frouxos. Isso está falando do desespero da população babilônia. Eles se julgavam invencíveis. Eles se julgavam assim, poderosos e invencíveis. Mas aqui está falando que os braços deles se tornariam frouxos. Fala do desespero da população babilônica, a força dos poderosos falhando, porque Deus mesmo está retirando a coragem deles agora. O versículo 8 diz assim, assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Eusébio diz que num primeiro momento, isso é uma imagem de uma inevitável aflição, como uma mulher que está sofrendo de dores de parto. Então, esse é o sofrimento que a Babilônia ia experimentar.
uma nação que já tinha causado tanto sofrimento para outras nações, agora eles iriam experimentar grandes sofrimentos. O versículo 9 diz: o dia do Senhor, dia cruel. Mais uma vez, para Eusébio, esse dia ainda, num primeiro momento, não é um dia escatológico, mas é sim o dia do juízo contra a Babilônia. Fala do dia do Senhor como um dia cruel, para indicar uma punição grave que Deus iria impor agora contra a Babilônia por causa de toda a sua arrogância imperial. O versículo 10, eu estou chamando a atenção de algumas coisas de cada versículo para a gente ter uma impressão geral, tá bom, irmãos? No versículo 10, diz assim, ó: as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. Para vários pais da igreja, primeiro eles encontram aqui uma linguagem figurativa. Isso seria uma linguagem metafórica, simbólica, que quando fala das estrelas não dar mais a sua luz, está falando da Babilônia como uma potência que agora está perdendo o seu poder. É como um céu se escurecendo. É uma linguagem comum para falar de uma nação que está perdendo o seu poder. O versículo 11 diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade. Para Eusébio, o mundo aqui representa a Babilônia como uma representante do mundo ímpio. E ele entende que Deus está punindo a arrogância da Babilônia, a idolatria babilônica, que foi fortemente denunciada por toda a tradição judaica. O versículo 12: farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro. É porque a devastação seria tão grande, ele fala de os homens serem mais escassos do que o ouro, ia faltar homens. Ele vê nisso também uma linguagem figurada, uma linguagem que chama hipérbole, que é um exagero. Então, é a mesma coisa de eu dizer assim, eu estou morrendo de fome. Os irmãos percebem que isso é uma expressão exagerada? E quando diz que ia fazer os homens se tornar escasso, é uma linguagem profética e de hipérbole, de exagero, do que ia acontecer com essa destruição. Ele diz que ia fazer estremecer os céus, mais uma vez, isso numa linguagem inicial do que aconteceu, dos medos vindo e destruindo a Babilônia, seria uma destruição completa da Babilônia. Cada um voltaria para o seu povo, os estrangeiros que moravam na Babilônia, eles iriam fugir cada um para o seu país. Quem for achado será traspassado. Fala dessa severidade da tomada da cidade. E quando acontecia a guerra, irmãos, esse é o cenário, não chega a ser impactante para nós? Versículo 16, por exemplo, fala: as suas crianças serão esmagadas. É isso que acontecia nessas guerras. Era o que a Babilônia fazia contra as nações. E agora que o profeta está dizendo que quando os medos viessem tratar com a Babilônia, era isso que ia acontecer. As crianças seriam esmagadas. E aí no versículo 17 você tem muito claramente dito: eis que eu despertarei contra eles os medos. Então, irmãos, é maravilhoso, porque Isaías, nós vamos ver mais para frente, ele viveu anos antes, mais de 100 anos antes do período do cativeiro da Babilônia. Antes do cativeiro, antes disso tudo acontecer, ele já disse que isso ia acontecer. Antes de Ciro nascer, o profeta Isaías já havia profetizado a respeito dele. Então, isso é maravilhoso, isso nos mostra o caráter inspirador da Escritura, da palavra de Deus que não falha. O versículo 18: os seus arcos matarão os jovens. Os medo-persas, eles eram famosos por serem arqueiros habilidosos. Existem registros históricos que falam disso. E o versículo 19, então, fala da Babilônia como a joia dos reinos. A Babilônia ela era muito famosa por causa da sua riqueza, por causa da sua
beleza e tudo isso envaidecia o reino da Babilônia. Mas o versículo 20 diz que ela nunca mais seria habitada. E nos dias de Eusébio, aproximadamente 300 anos depois de Cristo, ele viu isso se cumprir visivelmente. Onde ficava a cidade da Babilônia, ela ficou completamente em ruínas, deserta e abandonada. É o que fala nos versículos 21, como animais do campo iriam habitar ali, hienas iriam uivar onde antes eram castelos. E o versículo 22 termina dizendo: está prestes a chegar o seu tempo. Isso porque, embora Isaías estivesse profetizando isso muito antes dessas coisas acontecer, essas coisas já estavam determinadas por Deus e elas certamente aconteceriam. Então, essa é uma primeira interpretação. Eu fui rápido, os irmãos conseguiram acompanhar aí? Então, fala de como Deus ia tratar com o reino da Babilônia, levantando uma outra nação, os medo-persas. E isso, de fato, aconteceu. Daí, o irmão Robert Gouvet, ele traz uma outra interpretação desse capítulo. E agora, uma interpretação profética, uma interpretação escatológica. Amados, a primeira interpretação que eu falei, ela é histórica, ela já aconteceu. Se você ler a Bíblia, você vai ver que, de fato, a Babilônia veio, levou o povo de Judá cativo. Só que tempo depois, ainda nos dias de Daniel, se você ler o livro de Daniel, está tudo escrito lá. Deus levanta uma outra nação, os medo-persas, para poder destruir o reino da Babilônia. Isso é histórico, e isso já aconteceu. Só que daí, outros irmãos, como o irmão Robert Gouvet, ele olha para esse capítulo 13 e vê, olha, isso aqui não está falando só de um evento histórico, não. Isso aqui também está falando de um evento escatológico, de algo que ainda vai acontecer no tempo do fim. Então tem dupla profecia nesse capítulo. Por um lado, fala de algo que já aconteceu na história, mas por outro lado, fala de um acontecimento que ainda vai acontecer no tempo do fim. Eu estou citando esse nome, irmãos, acho que é importante a gente saber desse nome, irmão Robert Gouvet, porque ele é um dos primeiros irmãos que ganhou do Senhor um entendimento muito parecido com o que nós temos hoje. Um entendimento a respeito do reino milenar, uma distinção de salvação e recompensa, de receber a vida eterna, mas entrar no reino como um vencedor. Então, Otmani foi muito influenciado por esses irmãos Robert Gouvet, G.H. Lang. Então, eles têm um entendimento muito próximo, pelo menos do que eu tenho, do que eu acredito, e eu creio que os irmãos que pregam aqui também, e temos ensinado isso, né? E aí, o que ele diz, né, desse entendimento escatológico? O irmão Gouvet, ele diz assim, Isaías 13, ele foi sim cumprido com Ciro no ano 539, quando tudo isso aconteceu ali antes de Cristo, né? Mas esse texto ele aponta para um julgamento maior, que é chamado de o dia do Senhor. Nas Escrituras, frequentemente, esse evento é chamado de dia do Senhor. E o irmão Gouvet, ele enfatiza, por um lado, a Babilônia histórica, ela caiu, aquela Babilônia de Nabucodonosor, e que depois o neto dele também governou, e vários governaram, aquela cabeça de ouro, os irmãos estão lembrados do dia de Daniel? Essa Babilônia histórica, ela caiu, só que parcialmente. Só que daí o irmão Gouvet vai falar assim, mas existe ainda uma Babilônia profética, que Apocalipse fala, capítulos 16 e 17, a grande Babilônia. E essa Babilônia profética, ela vai ser totalmente destruída ali no tempo do fim, num tempo antes do reino milenar. Então, sobre o dia do Senhor, para o irmão Gouvet, o que isso inclui? O dia do Senhor inclui o tempo da grande tribulação, inclui os juízos, vou falar uma palavra difícil aqui, hein?
Os juízos cataclísmicos. Os irmãos já ouviram esse termo antes? Cataclísmico. Então fala de uma grande catástrofe que vai acontecer no cenário natural mesmo. O céu será abalado, terremotos na terra, inversões de polo magnético, né? Do campo magnético. Então essas coisas são coisas que vão acontecer e que a Bíblia fala a respeito disso. O dia do Senhor, então, inclui a grande tribulação, os juízos cataclísmicos que vão acontecer no mundo todo, o retorno visível de Cristo e o estabelecimento do reino de Cristo de forma visível aqui na terra. E aí ele acredita, no versículo 6 e 9, quando fala do dia do Senhor, é nisso que ele acredita. Tem outros textos da Bíblia que falam sobre esse dia do Senhor, que tudo isso vai acontecer. Por causa do tempo, hoje eu só vou poder citar. Mas quem tiver interesse, anota aí para ler sobre esse dia do Senhor, como esse evento profético do tempo do fim. Se você quer ver mais sobre isso, anota aí. Joel capítulo 2 fala disso. Joel capítulo 2. Falar devagar que tem gente anotando. Joel 2. Outro livro. Sofonias, capítulo 1, também fala sobre o dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1. Vou mencionar um outro capítulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Também fala sobre o dia do Senhor. E Apocalipse, capítulo 6. Então, o irmão Gouveia dizia que esse dia do Senhor não descreve um evento local, mas sim um evento mundial que vai abalar todo o céu e toda a terra, como está profetizado em todos esses capítulos que eu citei. O versículo 8, quando fala de dores como as de parto, Gouveia, ele também toma isso literalmente, e ele vê nisso algo muito semelhante ao que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24. Não é isso que fala lá? Sobre o princípio das dores. Então, quando Jesus disse sobre o tempo do fim, ele também fez essa comparação de coisas que iriam acontecer, e ele compara com o princípio das dores. E é o que Gouveia diz aqui, de dores como de parto. Sobre a identidade da Babilônia, em Isaías 13, ele fala que a Babilônia aqui é a Babilônia escatológica, não só histórica. É a Babilônia que está escrita em Apocalipse 17 e 18, a grande Babilônia. Quem tiver interesse também pode ler depois mais. Então, a grande Babilônia, irmãos, fala, no entendimento dele, de uma cidade literal, futura, que também será reconstruída no entendimento do irmão Gouveia, e ali será o centro do poder do anticristo. E o anticristo vai então surgir, ele vai estar governando ali na Babilônia, e também essa grande Babilônia, ela será destruída por um juízo direto de Deus, o governo do anticristo. Agora eu não estou mais falando daquele governo da Babilônia antigo, mas dessa Babilônia futura, que será governada pelo anticristo. E da mesma forma como a Babilônia antiga foi julgada, essa Babilônia futura do anticristo também será destruída. E ele argumenta que tudo que está profetizado não se cumpriu plenamente na queda da antiga Babilônia, mas será totalmente cumprido na Babilônia futura. Por exemplo, esses eventos astronômicos, esses sinais. Quando diz que o sol iria se escurecer, que as estrelas não dariam mais a sua luz, os versículos 10 e 13 falam isso, que os céus seriam abalados, que a terra seria movida do seu lugar. Gouveia, ele argumenta que isso não aconteceu na época de Ciro, mas que isso vai acontecer no tempo do governo do anticristo. Essas coisas
Ele diz que ainda vão acontecer no fim dos tempos, no dia do Senhor. Então isso tudo está profetizado, vou repetir, em Joel 2, em Mateus capítulo 24, em Apocalipse 6 e 8, em 2 Pedro 3, estou falando mais um capítulo, anota aí. 2 Pedro capítulo 3, fala desses eventos todos que Isaías 13 diz acontecendo. E os medos aqui, que foram levantados para poder tratar com a Babilônia, o irmão Gouveia vai dizer que eles representam nações que Deus vai levantar no fim dos tempos para destruir a Babilônia escatológica, isso de acordo com Jeremias capítulos 50 e 51. Irmãos, eu queria agora ir para as lições, 4 lições que nós podemos tirar desse capítulo aqui. Primeira lição, irmãos, eu creio que nós podemos ver nesse capítulo 13 de Isaías, algo que deve nos impressionar, é a soberania de Deus. Deus é quem está no controle de todos os impérios, nada acontece fora da providência de Deus. Vou falar agora o número exato. Isaías, ele nasceu exatamente 178 anos antes do cativeiro da Babilônia. Isaías, ele nasceu 178 anos antes do cativeiro da Babilônia. E antes que essas coisas acontecessem, elas já foram profetizadas. Eu estou falando daquele tratamento antigo, né? Então, nós podemos ver nesse capítulo como Deus ele trata com qualquer poder que se exalta contra ele. E esses julgamentos históricos do passado, eles devem servir de advertência para reis e nações modernos dos nossos dias. Então, se nós temos governantes tementes a Deus, de fato, eu acredito que eles olham para essas histórias com temor. Mas se falta fé para eles e se falta temor para eles, amados irmãos, eu creio que não pode faltar fé e temor para nós. Porque, não sei para você, para mim isso é impressionante. Eu vou repetir, antes que acontecesse o cativeiro da Babilônia, antes de que Ciro nascesse, tudo isso já foi profetizado. E as coisas aconteceram exatamente como foram profetizadas no livro de Isaías. Amados irmãos, o anticristo já está aí? Eu vou dizer, eu não sei. A turma tem uns que já olham e falam, eu acho que fulano é o anticristo, ciclano é o anticristo, eu acho que esse pode ser o anticristo. No passado já foram falados muitos nomes e não eram. Então pode ser que já esteja por aí, pode ser que não. Então eu não sei afirmar se o anticristo está por aí. Só que agora eu pergunto para os irmãos, o anticristo vai surgir? Ele vai, é certo que isso vai acontecer? Antes de acontecer, já foi profetizado para nós, a igreja, de que isso vai acontecer? Sim, ele vai surgir. Agora, mais uma coisa que eu pergunto para os irmãos. O anticristo vai ser pior que Nero, vai ser pior que tantos governantes aí. Ele vai fazer coisas terríveis. Mas ele vai prosperar e ele vai vencer? Ele vai prosperar e vai vencer? Por um tempinho. Mas a gente sabe que depois de um curto tempo, de 3 anos e meio, ele vai ser esmagado e derrotado. Irmãos, é certo. Da mesma forma que Isaías profetizou o que iria acontecer do levantamento dos medos para tratar com a Babilônia, para nós, antes que levante o anticristo, e quando ele surgir, irmãos, não vamos ficar atemorizados, pelo contrário, vamos exultar. Porque a nossa salvação está mais próxima do que antes. E a gente sabe, mesmo quando ele surgir, o final dele já está decretado. E ele vai ser derrotado. Então nós podemos enxergar nisso a soberania de Deus. E isso deve nos encorajar a crer na palavra de Deus.
Uma última coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos é que se nós cremos nisso, se nós cremos nessas profecias, como é que deve ser o nosso viver hoje? Irmãos, se nós cremos nisso que está profetizado, do que vai acontecer no tempo do fim, que vai ter aí a grande tribulação, o anticristo vai surgir, vai haver um período de grande tribulação, mas Cristo virá de maneira visível para estabelecer o seu reino nessa terra. E essa segunda vinda do Senhor vai ser uma vinda em poder e glória. E será cruel também para os descrentes. Ele vai julgar, ele vai tratar com todos os arrogantes da terra, como ele tratou com a Babilônia. Se nós cremos nisso, como que deve ser o nosso viver? Se nós lermos Pedro, irmãos, eu creio que nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, nós devemos buscar ter diante do Senhor uma vida santa. Uma vida santa. É isso que Pedro vai falar. Se nós cremos nessas coisas, nós temos que buscar diante do Senhor ter uma vida santa. E uma segunda coisa, irmãos, que se nós cremos nessas coisas, nós precisamos buscar ser aqueles que amam a vinda do Senhor. Amam. Então, para encerrar, abram lá em 2 Pedro 3, irmãos. Segunda Pedro 3, do 3 ao 7, Pedro está tratando do assunto dia do Senhor, a vinda do Senhor. Você vai ver que essa expressão vai aparecer aqui também. Por causa do tempo, eu vou ler para os irmãos apenas algumas porções. Primeiro, do 3 ao 7, diz assim: Tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então tem alguns aqui que Pedro está dizendo que nos últimos dias se levantariam questionando: mas onde que está aí essa promessa, o cumprimento dessa promessa da vinda do Senhor? E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo dias que isso precisa ser lembrado. Ouvindo um pouco mais, estudando um pouco mais, eu descobri que já há muito tempo, desde os de séculos antigos, como por exemplo o século XIX, já tinha cristãos dizendo: a vinda do Senhor vai ser em tal ano. E isso não aconteceu. Daí, falando de coisa mais perto de nós, teve alguns que se levantaram e disseram: Jesus vai voltar no ano 2000. Os irmãos estão lembrados disso ou não? Ô, irmãos, e a turma fez tanta coisa nessa expectativa de que tudo ia acontecer no ano 2000, igual aconteceu no século XIX, mas também não foi o ano 2000. Daí, eu vi, falando de coisa mais perto de nós, eu ouvi vários falando coisas sobre 2023. Não sei se os irmãos estão lembrados disso. E daí também, nada aconteceu em 2023 do que muita coisa se falava. Teve 2012, isso, foi o calendário maia, teve até um filme, né, sobre 2012, e as coisas não aconteceram também. E agora, tem gente falando coisas sobre 2026, tem gente falando de coisas sobre 2030. Os irmãos têm ouvido isso ou não? Irmãos, por um lado, a gente torce para a coisa acontecer logo. Mas um risco que a gente corre não aconteceu em 2023, não acontecer em 2030. E o que está acontecendo com a promessa da vinda do Senhor, hein? Eu acho que ele está demorando. Será que o que nós estamos acreditando é verdade mesmo? Eu creio que isso vai começar a acontecer, irmãos. Então, nos últimos dias, alguns vão começar a escarnecer.
onde é que está o cumprimento da vinda do Senhor? Daí ele continua dizendo, porque, versículo 5, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Deus já tratou com a terra uma vez ou não? E isso aconteceu quando? No tempo de quem? Nos dias de Noé. E diz, esquecem disso. Nós já falamos de um evento histórico que já aconteceu. E estamos falando de um evento escatológico que ainda vai acontecer. Amados, nós não podemos esquecer da história, do que já aconteceu. E daí ele vai falar no versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então fala de um dia do juízo, que é o dia do Senhor, profetizado lá em Isaías 13. Daí agora, por causa do tempo, eu vou para o 9, irmãos. Olha o que o 9 fala. Não, irmãos, presta atenção nisso. Não retarda. Retardar aqui é no sentido de demorar. Não demora o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário. Por que é que o Senhor não cumpriu tudo isso ainda, irmãos? Por quê? Pedro vai dizer aqui. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão o quê? Que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, eu creio que isso não é só para os incrédulos se tornar crente, não. Eu creio que está falando de crente também, se arrepender de uma vida, sei lá, está me fugindo a palavra, o contrário de uma vida santa. Uma vida carnal, uma vida superficial, uma vida de desistir de buscar o que é espiritual, de esperar o Senhor. O Senhor, Ele está esperando o nosso arrependimento. Virá, olha o 10, virá entretanto como ladrão o quê? O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, são aqueles eventos lá, sobrenaturais. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora, olha o 11, irmãos. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, olha a conclusão de Pedro. Você crê que essas coisas vão acontecer ou não, irmãos? Eu creio. Se eu e você cremos que essas coisas serão assim, olha o que Pedro vai falar. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Amados, isso fala de uma busca por santidade. Eu e você, se cremos que essas coisas vão acontecer, o que devemos buscar? Uma vida santa. Um viver santo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui tem uma segunda coisa. Se nós cremos isso, nós devemos viver como aqueles que não apenas esperam, mas fazem o que também? Apressa. Irmãos, só faz isso quem ama o dia do Senhor. Eu e você, que já somos adultos casados, a gente sabe como que é isso. Você está lembrado lá na sua fase de noivado, como que era? Não sei aqui quem teve experiência de namorar, de noivar com alguém distante e de não ver a hora de ver. Você sentia isso, André? Quero ou não quero? Você sentia isso ou não? Só espera. Eu que morava aqui com a Lídia na mesma cidade, eu não vi a hora de vê-la. Eu lembro de um dia que ela estava fazendo uma aula de desenho, você lembra disso? E um dia chovendo, uma chuva ali forte, mas porque eu queria muito vê-la,
eu peguei a minha bicicleta e fui debaixo de chuva. Então, só deseja realmente esse encontro quem ama. Irmãos, só espera de verdade, espera quem anseia. Por exemplo, eu arrisco dizer que alguns irmãos não estão aqui na reunião hoje por causa da final da Libertadores. Hoje está tendo um jogo aí do Palmeiras e Flamengo. E aí eu acredito que muitos passaram o dia todo esperando o quê? O horário do jogo, 6 horas da tarde, começar o jogo. E fica ali, sei lá, estoura a pipoca, e prepara a guaraná, prepara os frios, prepara isso, e arruma o sofá, e senta ali. Por quê? Aguardando. Aguarda o que anseia, o que deseja, o que ama. Amados irmãos, a minha oração ao Senhor nessa noite é para que o Senhor, uma vez mais, eu não sei se você precisa disso, eu preciso disso, é que o Senhor renove em nós o primeiro amor, irmãos. É que o Senhor ganhe os nossos afetos, conquiste os nossos afetos, irmãos. É que nem o que aconteceu com Isaac, olha, com o risco de errar o nome, hein? A Rebeca, falei certo? É, né? Os irmãos lembram o que aconteceu com Isaac? O servo de Abraão foi lá. E daí o servo se revela, fala que veio por causa de Abraão, seu senhor, que tem um filho, Isaac, para buscar uma noiva, para buscar uma esposa. E aí a história toda acontece, e chega um momento que Labão fala para o servo, deixa ela ficar mais tempo com a gente. Os irmãos lembram disso? Daí chega um momento em que os servos, eles sugiram, servo não, a família mesmo sugere, vamos perguntar para ela, se ela quer ir. E daí quando pergunta para Rebeca, Rebeca, você quer ir ou quer ficar mais alguns dias aqui? Qual que é a resposta de Rebeca, irmãos? Eu quero ir. Irmãos, se esse não for o anseio do nosso coração, a gente corre o risco de querer muita coisa nessa terra. Eu não posso condenar os jovens, porque eu já fui adolescente e jovem, e uma coisa que a gente falava e que eles repetem é, Senhor, mas eu não casei ainda. Eu quero primeiro casar, para depois o Senhor voltar. Daí outros talvez estejam esperando outras coisas acontecer, para depois querer que o Senhor volte. Irmão, será que a gente está querendo mais a aposentadoria do que a volta do Senhor? Será que nós estamos querendo que mais coisas aconteçam na nossa vida do que a vinda do Senhor? Esses que esperam é porque tem um anseio, por isso espera. Não vê a hora de acontecer. E por que apressa? Porque quer que venha logo. Que o Espírito Santo possa renovar essas coisas no nosso coração, irmão. Para sermos como Pedro diz aqui, se nós cremos que essas coisas serão assim, aqueles que buscam uma vida santa e uma vida que espera e apressa a vinda do Senhor. Daí ele fala, no 14 também, olha aqui o 14, mais uma atitude. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele. Ele quem? Ele quem? O Senhor. Nós estamos esperando não só eventos, nós estamos esperando uma pessoa. E aí, se nós estamos esperando, empenhai-vos por ser achados por Ele, como? Em paz. O que mais? Sem mácula. Os irmãos entendem que mais uma vez aqui está falando de uma vida santa, irmãos. Vamos considerar diante do Senhor, nós temos buscado um viver santo, irmãos. A nossa vida tem sido muito misturada, contaminada pelas coisas desse mundo, pelas coisas da nossa carne, do pecado. Se nós cremos, se nós estamos esperando essas coisas, Pedro está nos encorajando a nos empenhar por sermos achados por Ele em paz. Eu creio que isso fala de uma paz com o Senhor, e isso fala também de sem mácula e irrepreensível, de um viver santo. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Daí ele vai falar de como Paulo também ensinou essas coisas. Amém, amados irmãos?
Vamos orar. Senhor, que o Senhor possa realizar essa obra nas nossas vidas. Nós não queremos que essa reunião seja apenas mais uma reunião em que nós colecionamos participações e até mesmo reuniões, palavras que já ouvimos. Tantas palavras, elas até mesmo são esquecidas, nem sequer são lembradas por nós. Senhor, mas queremos considerar tudo que foi falado nessa noite. Nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor da história, o Senhor do tempo, o Senhor soberano, que está no controle de tudo. Ó Senhor, aleluia, porque da mesma forma que o Senhor tratou com a Babilônia antiga, o Senhor também tratará com a Babilônia futura. E o Senhor nos disse essas coisas antes ainda de acontecer. Nós sabemos que a sua palavra não falha. Nós sabemos, Senhor, que o anticristo vai surgir, mas nós sabemos também que o dia do Senhor está perto e que o Senhor vai voltar em poder e glória. E por isso, Senhor, nós queremos nos empenhar em termos essas atitudes que o apóstolo Pedro nos encorajou. Senhor, nos ajude a buscarmos um viver santo. Nós não queremos ter um coração contaminado pelas coisas desse mundo. Nós não queremos, Senhor, viver dominados pelo pecado, mas pelo contrário, Senhor, nós queremos ser achados pelo Senhor em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E nós queremos ser aqueles que esperam e apressam a vinda do Senhor. Renova no nosso coração o anseio pelo seu retorno. Que isso possa ser algo verdadeiro nos nossos corações. Que aquele clamor que existe no final de Apocalipse do Espírito Santo possa ser também o nosso clamor como a sua noiva, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor uma vez mais para ti nessa noite. Amém.